Nesta aula, você irá conhecer mais a fundo o objeto chamado Pipe Network, fornecido pelo AutoCAD Civil 3D 2012, que nos permite trabalhar com rede de tubulações neste software. Para isso, nós vamos analisar o objeto em duas dimensões, três dimensões e também visualizá-lo na vista de perfil para ver exatamente o que nós iremos trabalhar. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 3.1, que vocês encontram aí no nosso conjunto de arquivos do curso, onde nós temos um terreno, que é a nossa superfície, temos inserido nele uma rede de tubulações, um alinhamento que foi utilizado para criar essa vista de perfil, e também a vista de perfil já com um objeto azul inserido aqui, que é a nossa rede de tubulações. A primeira coisa que nós vamos fazer é analisar em duas dimensões esse objeto aqui. Então, quando a gente dá um zoom, nós vemos que ele nada mais é do que um conjunto de linhas, tá vendo? Com alguns ícones redondos com uma letra dentro que tem um significado. Nesse caso aqui, ele é uma rede de encanamentos utilizado para drenagem, por isso até que ele tem essa cor azul que o Civil 3D chama de Storm Sewer. Esses pontos, representados com a letra D, são as estruturas de acesso ao encanamento, que pode ser até considerado como um bueiro. Então, a cada vértice que você criar a sua rede de encanamentos, ele vai inserir essa estrutura aqui, que pode ser chamado, por exemplo, também de poço de visita. E entre cada estrutura, ele vai colocar uma rede, um encanamento, que vai conectar as estruturas. O que é importante ressaltar aqui? Quando você desenha o seu encanamento, você tem que lembrar que cada estrutura aqui vai ser inserida num vértice. Então, se você desenhar, por exemplo, com uma polilinha, você vai estar inserindo estrutura em cada vértice dela. Então, vale ressaltar que você não pode fazer muitos vértices se a sua obra não permitir isso e se ela não precisar disso. O que nós vamos fazer agora? Visualizar em vista de perfil para ver exatamente o que são cada parte dessa aqui. Na vista de perfil, nós vamos ver que nós temos aqui o perfil daquele alinhamento que está do lado e foi plotado nela a nossa rede de tubulações. Notem que essa rede de tubulações aqui ela também não foi criada com muito critério, pois o nosso intuito aqui é ensinar a desenhar a rede de tubulações e não ficar falando, por exemplo, da normatização para esse tipo de trabalho. Então, olhem aqui. Cada objeto desse que sobe aqui, ó, é uma estrutura daquela representada pelo D. Vamos até utilizar viewports aqui para a gente poder visualizar melhor. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, duas viewports e vamos deixar desse lado aqui somente a nossa rede de encanamento e desse lado aqui somente a nossa vista de perfil. Então, olhem só. Aqui, cada desenho desse representa uma estrutura dessa, que é o acesso que você vai ter do terreno até a sua rede de tubulações e que também é a responsável por interligar as redes de tubulações. Notem também que essa estrutura que está aqui, ela não está muito de acordo, porque ela está muito profunda. Então, quando você trabalha com esse tipo de objeto, você tem que também editar os seus objetos a fim de obter uma melhor aproximação do que ele vai ser na realidade. Deixa eu voltar aqui melhor esse zoom para a gente continuar visualizando. Esses segmentos que tem aqui, ó, são os encanamentos que estão entre as estruturas. Então, tanto por aqui quanto por aqui, nós vemos que tem as estruturas e esses segmentos estão interligando elas por tubulações. Para finalizar, vamos analisar em três dimensões a nossa tubulação. Então, eu vou pegar essa da superfície aqui e vou manter a vista de perfil só para a gente continuar analisando os dois lados aqui. Se eu venho aqui e chamo o comando Orbit, eu vou poder girar em três dimensões essa rede de tubulações. Tá vendo? E aí nós vamos ter uma melhor noção do que está acontecendo aqui. Nós temos as estruturas, os canos interligando elas, e nós temos exatamente o formato que ficaria essa rede de tubulações em três dimensões e como que ela ficaria na realidade. Se nós dermos um zoom para aproximar melhor, nós vamos ver até que o Civil 3D possui esses objetos tridimensionalmente. Olha só aí a estrutura de acesso.
Tá vendo? Isso aqui pode ser totalmente dimensionado, então ela está grande aqui propriamente para a gente poder editar e aprender a editar durante o nosso curso. Se nós viermos aqui nos caninhos também, nós vamos ver que eles também são tridimensionais, ó. Por quê? Você pode utilizar diversas formas de renderização, inclusive utilizando outros softwares da Autodesk, para melhor representar e vender o seu projeto. Então, podem ver aqui, tanto pela vista de perfil, como pela vista tridimensional aqui, como vai funcionar a sua estrutura. Então, isso aqui é a rede de tubulações que nós vamos aprender durante esse módulo. Nesta aula, nós conhecemos o objeto Pipe Network, fornecido pelo Civil 3D para que a gente possa criar projetos de redes de tubulações. Para isso, nós visualizamos o objeto em duas dimensões, em vista de perfil e tridimensionalmente, para que pudéssemos analisar exatamente como ele é criado e quais são as partes que o constituem.